E aí, Medcaster, beleza? Aqui Daniel Coriolano, eu sou médico e host do podcast. Hoje a gente vai conversar sobre performance em vários aspectos da nossa vida, né? E para que a gente tenha performance, vamos já pegar a definição do que é isso. A gente tem que ter elementos básicos de escolhas na nossa vida, né? Então, a profissão médica exige bastante. Por isso que eu trouxe a médica que eu consulto. Ela é minha médica, certo? Há algum tempo eu quis melhorar os meus parâmetros de saúde, então eu a busquei para isso e sempre ela traz um tópico que me chamou a atenção e me sensibiliza a cada consulta, que é uma performance mental. Além dos aspectos estéticos, que a Nádia fala também, mas ela conseguiu me pegar muito sobre os aspectos de escolhas que eu faço e repercutem no meu cognitivo. Nádia, por isso que eu te trouxe aqui também para a gente compartilhar esses conhecimentos que você sempre brinda nas consultas a mim, para a gente conversar e espalhar essa mensagem para o nosso público médico, que a nossa medicina precisa de atualização sempre, só que nós temos alguns aspectos, né, de abalar esses fundamentos. Por exemplo, rotina de plantão, concessões, alimentações ruins. Mas primeiro, quero saber quem é a Nádia, como você chegou à atuação nessa área, para depois a gente seguir sobre esses fatores que influenciam a nossa qualidade de vida como um todo e, especificamente, nossa performance cognitiva e de decisão. Bem-vindo ao Medcast. Prazer em falar para vocês também. Eu me chamo Nádia, eu nasci em Rondônia, fiz faculdade em Curitiba e meu pai é pediatra. A minha vida inteira, então, foi baseada num propósito de ser médico. Sabe aquele pai que sempre fala, filha, quando você crescer você vai ser médica? Então a gente sempre teve essa característica de gostar de pessoas também, porque ele abordava bastante sobre isso. Só que quando eu morava lá em Rondônia, até os meus 14 anos, eu tinha uma saúde bem fragilizada. Eu tinha crises de rinite, sinusite, tinha que tomar antibiótico com frequência, tenho sequelas de pneumonias, porque era bem avançado, sabe, o meu grau de inflamação do meu corpo. Fui para Curitiba, comecei a estudar lá, fiz faculdade de medicina. Durante toda a faculdade também tendo crises repetidas, tomava a cada 3 meses um antibiótico. E tem uma das sequelas, é uma bronquiectasia, que eu tenho que tirar o lobo inferior esquerdo do pulmão. Então, quando eu cheguei, me formei há 10 anos atrás, eu estava nos antibióticos mais fortes, com tosses, eu não parava de tossir a cada 5 minutos. Tinha um cansaço muito grande. E aí eu percebi que eu tinha um cansaço, por ter esse cansaço exagerado, eu não tinha uma cognição boa. Eu não conseguia prestar atenção numa leitura, então eu precisava dormir muitas horas, e isso impactava diretamente nas minhas consultas em si. E aí foi que eu comecei a estudar sobre a parte de nutrologia, sobre alimentação, sobre performance cognitiva, e é um mundo gigantesco. Então eu entrei na nutrologia, nessa parte de medicina do esporte, para conseguir entender mais sobre o meu corpo, porque na faculdade de medicina é engraçado que você não aprende alimentação, você tem uma aula de macronutrientes, né? E aí você só sabe o que é proteína, gordura e carboidrato. Então a gente não tem a noção do valor nutricional. E aí quando você parte para uma estratégia que você vai olhar a alimentação como a função dela, as partículas, você vê que tem um mundo de estratégias para você fazer, para você melhorar a tua capacidade cognitiva. Então, foi nesse momento que eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi em mim. E é engraçado, porque desde que eu comecei, uma pessoa que tomava antibiótico a cada 3 meses, eu nunca mais precisei tomar antibiótico. E sendo meu pai pediatra e eu fazendo uma faculdade de medicina, nunca ninguém chegou para mim e falou assim, Nádia, o teu problema tá nessa proteína, que é mais inflamatória, que para quem tem rinite, sinusite, a caseína, que é a proteína do leite, ela gera uma inflamação, ela aumenta muco, então vai ter um dano maior. E aí, quando eu fui mudando, me alimentando, querendo alimentos que de fato tragam uma saúde, eu vi que a minha performance melhorou. E aí foi nesse processo desses 10 anos que eu fui me especializando cada vez mais no tema e aplicando também para os meus pacientes. Então, o que eu gosto de trabalhar
no consultório eu trabalho com parte de hipertrofia, enfim, mas a minha paixão é performance humana. Então, quando eu vejo um médico desgastado pela rotina bagunçada, pelo sono irregular, pela alimentação que a gente tende ao quê? Ah, não, rapidinho aqui, deixa eu comer essa bolachinha de água e sal. É uma bolachinha de água e sal, o que tem? O que menos tem é água e sal, né? E aí, você conseguir dar isso, sabe? Essa mudança de sensação, de felicidade mesmo, porque nós somos substâncias. E quanto mais nós entendemos que a nossa mente funciona juntamente com o nosso corpo, que é tudo integrado, porque a gente coloca como se fossem coisas separadas. Então, você come algo agora, vai ter uma repercussão mental. Então, quando a gente começa a entender que, poxa, eu vou ter uma cirurgia daqui a pouco, ou eu vou precisar fazer uma reunião com os meus colaboradores, eu preciso ter mais empatia, eu preciso ter mais assertividade. O que você se alimenta vai repercutir na tua performance ali, naquele momento. De alguma forma, intuitivamente, a gente sabe disso, Nádia. Por exemplo, quando vai fechar negócio, você vai para um bar ou para uma cafeteria, né? Vai ficar mais ligado. Sim. O poder dos nutrientes sobre o nosso comportamento. E algo legal que você falou aí, né, que é muito comum a gente dizer assim, e faça boas escolhas alimentares, é o seu combustível. Você vai colocar gasolina ruim? Certo, mas você falou aí que é mais do que combustível, mais do que energia propriamente, é uma construção. Então, mais do que dar energia para um carro para que ele faça os percursos, né? É a tinta do carro, é o banco de couro, é o ar-condicionado funcionando. Então, além de ser um bloco de energia, cada micronutriente, também é um bloco de construção de quem você é, inclusive influenciando as decisões gerais, né? Imagina, depois de uma rotina de plantão, você ter que fazer uma decisão importante familiar. Briga, até, né? Até você fica com um pavio curto, por exemplo. Então, o que você enxerga, assim, da rotina médica, segundo a sua experiência, já que você tem pacientes médicos, que você consegue rapidinho fazer uma associação. A sua queixa atual, ou queixas, elas estão relacionadas com esse comportamento que é frequente da comunidade médica. O que eu imaginei, assim, meio que conversando com você, é que a alteração na qualidade do sono é um dos que pode influenciar, mas na prática mesmo, o que é que você tem identificado? Então, o que eu vejo nos médicos, mas não só nos médicos, em qualquer área, né? É que as pessoas, elas querem energia. Para quê? Para fazer as demandas durante o dia dela. Elas precisam entender que se eu quero ter mais potência durante o meu dia, porque todos os dias a gente vai ter demandas, vai ter problemas. O que eu preciso fazer para eu conseguir resolver problemas? Então, eu vou precisar melhorar minha cognição, minha mente, né? Então, partindo do princípio, e médico é mais fácil a gente comunicar, porque fica mais fácil a gente falar sobre as substâncias. Você vai precisar de neurotransmissores, você vai precisar de uma clareza mental, para isso você precisa de neurotransmissores, e você vai precisar de molécula de ATP, que é produzido lá na mitocôndria. Então, a gente tem que partir do princípio que se eu preciso de neurotransmissores, eles não surgem do nada, eles são partículas juntas. Eu vou precisar de aminoácidos, vou precisar de uma série de matéria-prima, vitaminas, minerais. Eu vou também precisar, além dessa mente clara, executar a tarefa. Então, como é que eu consigo mais moléculas de ATP? Então, é a partir daí que a gente vai pensar estrategicamente. Se eu preciso mais de neurotransmissores e mais de ATP, eu tenho que ir atrás dessa fonte. Por quê? Porque se eu tiver mais disso, se eu tiver isso equilibrado, eu consigo resolver as minhas demandas durante o dia de uma forma muito mais fácil. Perceba, se você está aqui cansado, fadigado, ou com alguma dor, estou com dor no estômago, ou estou com dor de cabeça, o teu grau de entrega é muito menor. Por quê? Porque você está prestando atenção nessa dor, você está sonolento, você não está percebendo que o paciente está tendo um tique, alguma coisa assim que ou a unha dele está um pouco mais desgastada, então pode ter uma anemia, enfim, você perde essa sensibilidade com o externo. E aí, quando você tem mais disso, você equilibra mais isso, você ganha mais potência. Então, pronto, a gente vai precisar ir atrás dessas moléculas. Como é que eu consigo mais moléculas? Só se eu colocar para dentro. Então, eu vou precisar de um sistema digestório muito bom para digerir essas partículas. Qual que é a maior parte dos erros médicos que a gente tende a fazer? É que a gente tira o sintoma, no sentido de que a gente coloca uma molécula para dentro do nosso corpo e o corpo vai te dar uma resposta, porque ele está querendo falar que ele gosta ou não daquela partícula. Como é que ele fala isso? Ele fala através de sinais e sintomas. Então, sua gastrite, rinite, sinusite, dor de cabeça, é uma tentativa do corpo dizer, olha,
Daniel, eu não estou gostando dessa molécula. E o que a gente faz, nós médicos principalmente? Ah, não, é só tomar um remédio. E aí a gente coloca, vamos supor, um omeprazol, porque estou com um refluxo aqui, coloquei um omeprazol. Só que eu preciso de um estômago ácido para digerir essa proteína. E aí eu não vou digerir bem as proteínas, não vai chegar aminoácido, eu formo menos neurotransmissores, eu formo menos moléculas de energia, eu formo menos um músculo. Então a ideia que a gente tem que ir é atrás da onde é a fonte. Porque se eu tô com ansiedade, se eu tô com um déficit de serotonina, o que eu faço, geralmente, os médicos? Tomam um inibidor da recaptação. Só que o inibidor da recaptação vai o quê? Colocar mais na fenda sináptica. Ele não vai produzir mais neurotransmissores. Então, para você ganhar essa potência, você tem que dar o suporte para o teu corpo. E aí, sim, você consegue colocar para dentro, porque você vai precisar ter um sistema gastrointestinal muito bom, permeável. E aí você coloca e o teu corpo é capaz de produzir. Então, é pensar que você é um banco de dados de matéria-prima. E aí o teu corpo vai distribuir para onde ele é mais importante para ele. Então, se você está mais estressado, cansado, fadigado, você vai estar gastando energia ali. Se você coloca uma bolachinha de água e sal ali, ou um carboidrato, um pãozinho, você vai ter que tirar esse açúcar do seu sangue. Por quê? Porque assim que você colocou o teu pão, assim que você comeu a tua macarronada, aquilo ali vai virar glicose na corrente sanguínea. O corpo vai ter que produzir a insulina, liberar, estocar em forma de gordura. Você vai ter uma hipoglicemia a rebote. Você vai ter uma diminuição da sua cognição. Por quê? Porque há um rebaixamento de consciência. Então, a ideia que a gente tem que pensar para ter mais performance é entender que tem momentos que a gente erra na alimentação, come comidas inflamatórias, e tem momentos que não. Quando eu quero ganhar performance, eu não vou consumir nada que eu sinta que baixa a minha performance. Então, sentiu que caiu a cognição, sentiu que piorou o refluxo, que você começou a espirrar, tem alguma coisa ali naquele alimento que está gerando um processo inflamatório. Não só naquele local, na tua cognição, porque há uma barreira hematoencefálica que, em processo de inflamação, ela também fica mais permeável e fica mais suscetível à neuroinflamação. Então, eu acredito que a gente, olhando individualmente, não é um alimento o melhor ou o pior, mas a proteína do leite, que é a caseína, a gente não é capaz de digerir. São poucas pessoas que digerem bem essa proteína, mas a maioria digere mal. E aí, como é que você tem que fazer? É perceber em si mesmo. Quando eu faço isso, gera esse impacto. Por que se fala tanto do glúten também? Porque o glúten também é uma proteína que nós temos mais sensibilidade na hora da digestão por ela. Então, a gente não é capaz. E hoje a gente consome numa quantidade maior. Quem tem mais repercussão com o glúten? Quem tem enxaqueca, quem tem doença autoimune. Então, a gente fala, não, glúten é só para celíacos. De fato, é o grau máximo, mas nós temos também um processo inflamatório. E aí, você parte do princípio, mas é só o glúten ou leite? Não. Se você consumiu, vamos supor, um abacaxi, toda vez que você consome abacaxi, você tem um sinal inflamatório, aquela fruta, por mais que o Papa venha falar, olha, é a melhor fruta, come. O teu corpo tá te dando sinalizações que não é bacana pra você. E você vai perder performance. E essa sinalização, ela vem mesmo. Basta você perceber, assim, uma clara que, assim, após um plantão, você ficou lá acordado muito tempo, no outro dia, é claro, você tá acabado. Digamos assim. Só que existem outras instâncias desse acabado. Talvez discretas ao nível crítico de algumas pessoas. Eu sempre participei de campeonatos de natação, campeonatos nacionais, e sempre foi estimulado a que eu fizesse boas escolhas alimentares pelos treinadores, né? De alguma forma, eu não avançava consultas para isso não, mas fazia boas escolhas, sobretudo na semana do campeonato, por exemplo. E eu sempre consegui fazer uma associação sobre as minhas escolhas alimentares e o que ia acontecer comigo depois. Então, por exemplo, um volume de carboidrato que eu comia, eu sabia que ia ficar acabado depois, ia ficar sonolento, dá sonolência. Quando eu fico um tempo sem comer, aí a dor de cabeça, não sei o que, tem essa forte associação sempre. E depois que eu quebrei o paradigma, que é assim, ó, eu sou do interior do estado de Ceará, almoço, sobretudo, era arroz, feijão e a carne, arroz e feijão. Só que eu depois percebi a possibilidade de não comer o arroz e feijão. Assim, não era inconcebível isso. E só os legumes e a carne, por exemplo. Aí eu comecei a perceber ficar melhor. Então, eu comecei a fazer essas associações, mas isso não era mantido com frequência, porque o contexto não podia. Aí, eu não tinha percebido essas escolhas que eu fazia, mas Josiane, que é minha esposa, ela disse, tu tem
boas escolhas e tu passa mal com alguns problemas. Percebe? Traz isso para o nível crítico, né? Aí realmente. Aí pronto, aí com vocês ficou muito, muito mais evidente. Existe a decisão que você tomou, a repercussão dela, em maior ou menor instância, como você citou, né? O alérgico ou um probleminha que está acontecendo ali. Até mesmo nas compras, né? Passa o plantão comprando coisa, será que é uma compensação? Que é uma coisa que você fala. Então, como que você enxerga essa decisão por um alimento que não é tão bom para o desempenho mental, físico? O que é que isso representa do ponto de vista psicológico aí do seu entendimento? Então, o que eu vejo é assim, é que as pessoas, é natural ter fugas. Então, depois de um dia de trabalho, tô cansada, tô ali estressada, gastei muita energia, tudo mais, eu vou querer compensações, natural. Mas aí que tá a grande questão, porque tem fugas que me deixam mais fragilizadas. Tem fugas que me deixam mais forte. Então, a ideia é que, se eu pego, depois de um dia que foi super estressante, cansativo, tive um plantão, fiquei com privação de sono, eu chego e falo assim, eu mereço essa pizza. Eu mereço comer esse bolo inteiro. Aí, o que você faz com o teu corpo? Um corpo que está desgastado, inflamado já pelo próprio estresse mental, você coloca mais um estresse para ele fazer. Então, você acaba impactando na repercussão da sua performance no outro dia. Quem vai ter que acordar cedo no outro dia para executar uma tarefa é você, só que você vai estar mais fraco. Então, o que a gente vai precisar fazer? Nesses momentos, eu não falo que você não possa comer uma comida que você tenha prazer, mas você tem que entender que vai ter uma repercussão. E tem momentos que ali, à noite, que era para você estar dormindo, descansando, reparando o tecido, você colocou um carboidrato simples ali, que é pouco valor nutricional, só tem caloria vazia. Você vai ter o quê? Uma fome oculta. Isso significa o quê? Você consome alimentos de alto valor calórico, baixo nutricional, e a tua célula não está chegando complexo B, não está chegando magnésio, não está chegando minerais para formar energia, para formar tecido, hormônios. Então você vai ter um impacto direto. Então será que vale a pena? Isso aí não é merecimento. É olhar que você tem que ser a pessoa mais interessada em entender que você é uma junção de moléculas. E se você coloca num momento ruim, moléculas ruins, porque você já está mal, estressado, a tua capacidade cognitiva de sair dessa rotina, desse ciclo vicioso, é muito mais difícil. Então, quando a nossa vida está mais estressada, ou a gente quer ter boas soluções, ou a gente precisa mudar a nossa estratégia de vida, eu quero uma solução maior, entenda, cuida do corpo físico. Por quê? Porque a tua capacidade cognitiva vai melhorar. E como é que eu vou saber, então, qual o alimento? É experiência. É a experiência de você colocar, você já vai ter uma percepção. Igual você falou, é mais fácil para atletas, por quê? Porque eles sentem na hora que baixa rendimento. A gente não tem essa capacidade, porque a gente não se observa. Então a gente fala, não é besteira, vou comer aqui. Essas coisas aí de dieta, é besteira. E aceita como normal a consequência. Por exemplo, depois na feijoada, o normal é passar o resto do dia dormindo, por exemplo. E não é que você não possa comer uma feijoada, entenda, mas você comer, né? Um porre, mas você comer e perceber que você tá mal e você ter que ficar tomando um remédio por conta de algo que você ocasionou ali anteriormente, não vai resolver o problema em si. Aquela pizza ou aquela sanduíche que você consumiu, o McDonald's ali à noite, porque era mais rápido, você queria uma coisa mais rápida, porque eu preciso dormir. Só que a qualidade do teu sono vai ser totalmente diferente. Não, mas é só eu tomar um remédio aqui para dormir. Só que quando você toma um remédio para dormir, você muda a arquitetura do sono. Então você está sedado ali durante a noite. Você não está entrando no sono profundo. Você não está conseguindo, de fato, fazer a detoxicação da tua mente. Você não está conseguindo memorizar. E aí, qual que é o maior erro? Você acorda cansado, e aí você taca cafeína pra dentro. E aí café atrás de café. Acorda. Só que o café não é energia real. É isso que as pessoas veem, Vance não é energia real. E aí a gente quer um monte de estimulante. E aí você impacta diretamente na qualidade do teu sono. E o sono é o principal pra gente ter uma qualidade de vida boa, pra gente se sentir feliz, pra gente estar menos ansioso. Então essa é a ideia, a gente conseguir sair do nosso problema, encarar, falar assim, poxa, são partículas, eu vou precisar nesse momento, as melhores partículas. Eu preciso tirar
processo inflamatório no meu corpo. Eu preciso mais de ATP, eu preciso mais de mitocôndria, eu tenho que fazer exercício físico. Eu não preciso fazer exercício físico para ficar com a barriga trincada. Eu preciso, porque senão as minhas demandas durante o dia vão ser prejudicadas pela deficiência na produção energética. Então, você muda o parâmetro de olhar comida e exercício físico, porque você vai fazer a mesma coisa, só que em menos tempo, você vai chegar no final do dia, menos estressado, você vai querer menos fugas, seja alimentar, seja bebida alcoólica, porque se você estiver cansado, estressado, pode ter certeza, é o primeiro, você vai ter as melhores desculpas para poder consumir aquilo que muitas vezes te prejudica. Isso é uma visão bem mais profunda do que simplesmente fazer mudanças de estilo de vida, né? A gente tem, vou fazer boas escolhas alimentares, mas é preciso identificar os seus porquês e esse argumento que você citou aqui é bem pertinente. Quando as pessoas aumentam o senso crítico sobre isso, né, elas aumentam a responsabilização sobre o que elas são, quem é você para você mesmo, que é o primeiro ponto, né, saúde, mas para o grupo familiar que você está próximo, né, o quanto que você vai se manter no mundo, por quanto tempo você tem filho e tudo. Eu penso muito sobre isso, né, tô próximo aos 40, então eu tenho uma visão mais familiar, mais ampliada. Mas o jovem médico, ou então estudante de medicina, ele tem as suas pretensões de vida, como, quem sou eu na minha carreira médica, com a manutenção de alta demanda cognitiva por longo prazo, né? As escolhas que eu vou fazer escolhas fáceis. Normalmente escolhas fáceis, elas repercutem em resultados medíocres, talvez, em alguns casos. Sim, a mediana, né? A média. E quando você tem energia para enfrentar o que é mais difícil, ou seja, que tem maior barreira de entrada, né? Você vai conquistar algo mais grandioso. Isso é uma lei imutável aí das nossas vidas. Então, a sua percepção de que é algo fácil ou difícil vem da sua percepção de quanto de energia que você tem. E fazendo as boas escolhas, diz, não, isso eu consigo, isso aqui tá tranquilo. Então, assim, eu e minha esposa, a gente faz a academia às 5 horas da manhã, a gente tá na academia, portanto, acorda um pouco antes. Para algumas pessoas é inconcebível acordar, mas a gente enxerga que é forte e acorda essa hora e dorme na hora certa. Então a gente já tem a rotina já há mais de alguns anos e acordar e dormir tranquilo. Nós enxergamos que somos fortes e competentes para acordar, colocando só esse aspecto. Você vai ter a consciência de ser forte para enfrentar uma determinada rotina de trabalho, até mesmo em jejum, que é uma estratégia, né, para o contexto. Ou então organizando a sua alimentação para levar para o trabalho, né? Eu vejo muitos estudantes de medicina já levando para o plantão lá da residência ou do internato. Eu acho que isso já está chegando muito forte para nosso público, mas tem muita gente ainda que ainda não fez essa associação entre as suas escolhas alimentares com as suas escolhas de carreira, de trabalho e de performance cognitiva. Não, se eu soubesse disso na faculdade, teria tido um outro rendimento. Por quê? Porque geralmente o que a gente faz na faculdade? A desculpa que a gente usa é, eu não tenho tempo, eu tenho que estudar. Então a gente parte do princípio que eu vou comer qualquer coisa, eu vou ali na cantina, pego um salgado. E isso vai gerar um problema, porque quando você está prestando atenção na aula, se você baixa a tua cognição, porque você teve uma hipoglicemia rebote, depois de ter colocado um açúcar ali, um cafezinho com açúcar, você vai baixar a tua cognição e você vai ter um problema ali na absorção daquele conteúdo. Quando você chegar em casa, você vai ter que estudar mais. Então, partindo desse princípio, é que a gente olha numa perspectiva diferente, que não é mais demorado eu fazer a minha comida. Eu vou ganhar, porque eu vou conseguir manter mais focado, eu vou fazer um exercício físico, nem que seja 30, 40 minutos ali, um aeróbico em jejum, acordei e fiz ali um pouco a mais. Por quê? Porque quando eu faço exercício físico, quando eu faço lá uma musculação, eu produzo um hormônio que melhora a minha memória. Então, a ideia é que eu não vou tomar um café ali 9 horas da noite para eu poder estudar. Porque o que a gente faz? Não, à noite eu preciso estudar para colocar a matéria em dia. Mas como é que você vai memorizar? Se eu tomar um café ali 7 horas, 5 horas da tarde, dependendo para algumas pessoas que são metabolizadoras lentas da cafeína, vai ter uma repercussão pior. E aí, durante a noite, você vai ter um estimulante ali que você não vai conseguir aprofundar o seu sono na fase ideal para memorização. Então você está estudando, lendo muito, mas não está performando bem, porque você não está absorvendo. E existem até os hábitos angulares, né? Quando você faz uma escolha boa, às vezes as pessoas dizem, não vou começar porque eu não consigo fazer exercício físico, a minha alimentação não consigo planejar. Mas escolha só uma coisa, porque as outras elas vão vir meio que de tabela. Tem o livro O Poder do Hábito, que ele fala sobre os hábitos angulares. Que quando você faz uma boa escolha, há uma tendência de as outras escolhas acontecerem mais meio que natural. Por exemplo, se você deixa de fumar,
você quer, de alguma forma, intuitivamente, fazer alguma coisa com aquele tempo. Então você passa a caminhar, fazer uma caminhada. Ou, em vez de estar com cigarro na boca, você aumentou a quantidade de água que bebeu ao dia. Por conta daquele hábito ali de colocar alguma coisa na boca. Então, são hábitos angulares e você vai substituindo aquelas situações por coisas que te fazem de satisfação. Outra coisa é criar ambientes, né? Se você pode ser o indutor da modificação de uma cultura de, por exemplo, pedir o salgadinho lá no plantão. Vamos revezar cada plantão, cada um traz uma coisa aqui. Eu tenho pacientes que sempre falam isso, que começou e no ambiente de trabalho estava todo mundo já se alimentando bem. E mães que às vezes falam assim, meu filho come muito mal, mas ele é reflexo daquilo ali. Quem compra. É reflexo. Então, se ele começa a ver, às vezes você não precisa nem obrigar a pessoa, você começa a comer, ele vai querer te imitar. O marido ou a esposa vai querer entrar no mesmo ritmo, porque nós somos assim. Então, isso é o mais legal, sabe? É você perceber que você não está fazendo só para si, você consegue dar o melhor, tanto para os pacientes num bom diagnóstico, sabe? Porque os pacientes vão te procurar mais, se você tiver uma performance cognitiva melhor. Então, se você consegue, você vai ter uma sensação de prazer melhor na área que você trabalha. Você é radiologista, você deixou passar algo ali. Então, volta o exame para você. Ou os outros médicos não vão querer te indicar, só aquele que é mais atento. E aí, isso é legal, porque você aumenta a atenção, você dá um suporte para si mesmo, você melhora a vida dos outros, você melhora a vida de quem está ao redor. E isso é um ponto que a gente começa a olhar que não é só fazer dieta, não é só fazer exercício físico. Na verdade, quando eu tô bem, quando o meu corpo tá bom, o entorno fica tudo melhor. Muito bom. Então eu espero que nós tenhamos conseguido acumular mais argumentos, porque eu sei que a galera já sabe que tem que se cuidar, entre aspas aí, né? Mas assim, a gente poder aprofundar o que é esse se cuidar e essa visão micro, né, de que cada coisa que tá entrando ali na sua boca é combustível e construtor e matéria-prima, pode ter sensibilizado aqui aos nossos ouvintes, espero que isso tenha acontecido. Nádia, tem alguma coisa mais importante, a gente não pode finalizar esse episódio sem dizer, pessoal, e eu não perguntei? Algum outro ponto? Eu acho que as pessoas elas têm que entender que para conseguir ter uma mudança de vida, porque muitas vezes a gente quer melhorar na vida, e a gente coloca muita culpa no externo. Porque o diretor, porque na minha casa, minha esposa, meu marido, meus filhos, tudo atrapalha. Só que quando a gente percebe que, na verdade, o externo é um reflexo do interno, quanto melhor você tiver, mais você vai ter força para fazer essas mudanças devidas, porque a gente é repetição de padrão, a gente é repetição de erros. Quanto melhor eu tiver fisicamente, mais eu consigo fazer uma mudança no meu externo. E aí um problema que acontece, que sempre vai acontecer na nossa vida, todos os dias a gente vai ter demandas, fica mais leve, você consegue ter uma percepção diferente daquilo e começar a fazer a tua própria mudança. Então, se eu quero de fato mudar, eu preciso entender que deixa para ficar mais fácil, para a vida ficar mais leve, vamos consertar isso aqui primeiro. Eu vou ter as maiores desculpas de autossabotagem, mas como você disse, se eu planejo ali no meu dia a dia para eu não fazer esse sistema de autossabotagem, chegar no final do dia, querer comer, enfim, eu consigo de fato chegar onde é que eu quero. Então a gente precisa é como se a gente precisasse ser mais esperto que nós mesmos. A gente tem que entender a nossa fisiologia, olhar, nós médicos temos ainda capacidade maior porque a gente aprendeu na faculdade, olhar de fora, é máquina que precisa performar. Então igual um carro, como você disse, para essa máquina performar bem, eu vou precisar de uma estrutura que está funcionante. Então não adianta o condutor, que é a nossa mente, querer ir para um lado, só que a máquina não responde. Você pega a direção, você puxa o volante e você cai no buraco. Por quê? Porque na verdade a tua máquina está ruim, então você vai tender a erros muito maiores. Então, muito cotidianos no caso, porque a gente erra ali naquele padrão. Então, a minha dica para as pessoas no geral é que tenta olhar para si mesmo, sabe? Veja quais pequenos hábitos você consegue colocar. Veja, eu não gosto de salada, não gosto de legumes. Mas calma lá, você gosta de sopa? Gosto. Então, olha a sopa e fala assim, cara, isso aqui vai me dar energia. Quando você for comer uma comida que você percebe que não tem um padrão nutricional bom, você fala, ok, eu vou comer. Deixa eu ver o reflexo que isso vai ocasionar no meu corpo. E
seja crítico. Fala, de fato, hoje, no final do dia, eu performei pior. Por que eu performei pior? Então, o que eu coloco como dica é busca o autoconhecimento, entenda como é que o teu corpo funciona, porque isso vai determinar a mudança que você quer para qualquer área da vida, seja profissional, seja pessoal, enfim. Show de bola. Nádia, quem quiser se comunicar com você, quais as principais redes, eu vou deixar na área de descrição, mas diz aí pra gente como pode te encontrar. Falar pelo Instagram mesmo, acho que hoje em dia é a rede social que a gente mais utiliza. E, na verdade, eu não sou a pessoa que mais me expõe, mas eu tô sempre olhando e dando algumas dicas lá. Vou deixar na área de descrição para facilitar aí o contato profissional da Nádia. Nádia, obrigado demais por ter participado aqui do Medcast, foi muito esclarecedor. Espero então, como eu citei, ter acumulado argumento aí pro pessoal fazer boas escolhas de vida. Obrigado por contribuir com isso. Obrigada a você, obrigado por você ser meu paciente e acreditar na minha forma de tratamento. Eu que agradeço. Que não é só estético, é uma coisa muito maior. E isso que é bacana. Muito obrigada mesmo pelo convite. Show de bola. Abraço a você que acompanha o Medcast, compartilhe esse episódio com sua rede de contatos, a gente se encontra no próximo. Até lá.